Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio, agora com um cenário novo. Bem, meu nome é Cristina Barbosa, eu sou especialista em linguagem e psicanalista, e como você já sabe, esse é o Entre Nós. Bem, hoje eu quero falar de uma coisa completamente comum, que todo mundo já fez um dia: fazer mala. É, isso mesmo. Quando a gente vai viajar, a gente faz a mala. Bem, isso surgiu porque eu viajo bastante a trabalho. E na última viagem eu percebi uma coisa muito curiosa. Cada mala que eu faço fica um pouquinho melhor do que a anterior. Parece bobo, mas escuta. Hoje eu levo uma meia bem grossa para dormir, porque numa viagem eu já passei muito frio nos pés e não tinha coberta que resolvesse. Eu levo shampoo e condicionador, mesmo se meu cabelo estiver escovado, porque eu já tive uma crise horrível de dor de cabeça e tive que lavar meu cabelo e aí não tinha um creminho que fosse para passar. Eu já deixei o carregador do celular em casa e gastei comprando um caríssimo no aeroporto. Hoje ele é um dos primeiros que eu coloco na mochila. Eu achava bobeira também levar remédio para alergia, mas até que eu fiquei num hotel com muito mofo e no outro dia eu mal conseguia respirar. Antialérgico hoje é um morador cativo da minha bolsinha. Já pensei assim também: é só uma palestra, um dia só, 2 horinhas, para que levar mais uma combinação de roupa? Bem, porque ela pode rasgar bem na hora de colocar. Sim, isso já aconteceu. Sim, eu entrei em desespero e sim, eu tive que pedir uma calça emprestada. Ou seja, hoje eu levo 2 combinações de roupa por segurança. A questão é que, de repente, eu percebi que a minha mala de hoje só é melhor porque as viagens anteriores deram errado em algum momento. Cada objeto que eu coloco nela nasceu de um problema que um dia eu vivi. Se aquela dificuldade nunca tivesse acontecido, provavelmente eu jamais teria pensado em levar tal coisa. E aí, bem, talvez a vida funcione exatamente assim. Quando a gente olha para a própria história, é normal desejar que algumas coisas nunca tivessem acontecido. Uma decepção, um emprego que não deu certo, um relacionamento, aquela perda de alguém que a gente amava. A gente gostaria de apagar esses capítulos, né? A gente acha que a vida teria sido mais fácil, talvez. Mas tem uma pergunta que me atravessou esses dias. Se esses capítulos não tivessem existido, será que eu seria a mesma pessoa que eu sou hoje? Na psicologia, na terapia cognitivo-comportamental, a TCC, existe um conceito chamado aprendizagem por experiência. É assim, ela parte do princípio de que nós não mudamos apenas porque recebemos uma informação nova. Nós mudamos porque vivemos experiências que reorganizam a forma como pensamos, como sentimos e como agimos. É por isso que um conselho, por melhor que seja, de alguém que a gente goste muito, raramente tem a força de uma experiência vivida na pele. Você pode ouvir 1000 vezes que o importante é economizar dinheiro, mas muitas vezes você só aprende de verdade depois de viver um período de aperto e não ter uma poupança para te socorrer. Você pode ouvir inúmeras pessoas dizendo que você precisa aprender a colocar limites, aprender a dizer não. Mas às vezes você só aprende quando alguém ultrapassa um limite seu, e isso faz doer muito. E a verdade é que a experiência, ela produz um tipo de aprendizado que nenhuma teoria consegue substituir. Na psicanálise tem uma ideia que também conversa muito com isso, que é a ideia de que nós somos constituídos pela nossa história. Não só pelos acontecimentos felizes, pelas coisas que deram certo, pelas vitórias, mas nós somos feitos também das faltas, das frustrações, dos desencontros, das coisas ruins que aconteceram ao longo da nossa vida. E enxergar isso faz parte de como enxergamos o mundo. Ou seja, é como se cada experiência deixasse uma marca. E essas marcas servem para nos lembrar o que aconteceu, sim, mas elas também servem para ampliar o nosso repertório, para enfrentar aquilo que ainda vai vir. Como se fosse uma mala de ferramentas. E aí, a cada dificuldade, a gente coloca uma ferramenta nova nessa mala. Agora, é claro que existem dores que apenas doem.
perdas que continuam sendo injustas e fatos que nunca deveriam ter acontecido. Porque o sofrimento por si só, ele não transforma ninguém. O que nos transforma mesmo é o que a gente elabora a partir daquilo que a gente viveu na nossa cabeça, no nosso sentimento. É o que a gente faz com o que a vida fez com a gente, sabe? E a maneira como a gente consegue integrar o que aconteceu à nossa própria história. E eu acho que é por isso que maturidade não tem a ver com a idade. Porque a maturidade não é deixar de sentir medo. A gente sempre vai sentir medo. Mas maturidade é perceber que a cada experiência, essa nossa mochila emocional, ela vai ficando um pouco mais equipada, sabe? Ela vai ficando com mais recursos, mais flexibilidade, a gente ganha mais capacidade em reconhecer sinais, mais coragem para pedir ajuda e até mais tranquilidade para olhar para aquilo e dizer assim: eu já vivi isso antes. E aí você diz para você mesmo que você já foi forte o suficiente para passar por aquilo em outro momento. E lembra que você também não é mais a mesma pessoa de antes. Hoje eu percebo que a melhor mala que eu já fiz na minha vida foi a última. Justamente porque ela carrega a experiência de todas as outras. E eu acho que a vida funciona assim. Porque a melhor versão de nós mesmos não nasce a partir daquilo que deu certo, mas ela nasce a partir daquilo que a gente foi aprendendo, pouco a pouco, o que valia ou não valia a pena carregar. E o que vale a pena continuar levando nessa mochila, sabe? Cá entre nós, se você estiver passando por uma fase difícil nesse momento, eu não vou dizer que daqui a pouco você vai agradecer por isso. Não vou. Nem toda dor merece a nossa gratidão. Tem dor que dói, só. Mas talvez, com o passar do tempo, você perceba que essa dor te fez colocar uma ferramenta a mais na sua mochila. E talvez exatamente aquilo seja o que você vai precisar na sua próxima viagem, na viagem que a vida vai preparar para você. E aí você já vai ter a ferramenta na sua mochila. Bem, eu fico por aqui. E se você precisar de ajuda para organizar essa mochila com as suas próprias ferramentas, lembre-se que a terapia é um excelente caminho. E eu estou aqui à disposição para a gente conversar mais sobre isso, tá bom? Lembra de me seguir no Instagram, é @psicristinabarbosa. Curte aqui esse vídeo e também deixe um recado aqui. Eu adoro ler os comentários e é importante saber como é que vocês estão vivendo, carregando essas mochilas de experiências que a gente leva na vida, né? Um beijo e até a próxima.